quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu agradeço. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o grupinho hoje diminuiu bastante para um domingo, né? Acho que os departamentos que eu estou vendo, talvez nem as turminhas da fé daria para louvar o Senhor. Tem só um grupo, só alguns, né? Nós vamos usar então individual, irmãos. Os irmãos aí se preparam, porque dá tempo de nós pregar talvez quase todo mundo aqui, né? Irmãos, é mais um culto de missões que nós estamos aí, graças a Deus. O tempo, como eu sempre falo aqui, o tempo está bem rápido mesmo, as coisas acontecendo. Nós já estamos aí no mês de junho, não vai demorar muito, chega o julho, e daí a pouco você já está aí comemorando finais de ano aqui, fazendo festas e passando mais um ano que se vá, né, irmãos? E aí, às vezes, eu fico a pensar, o meu tempo, o que eu estou usando esse tempo? Como que eu estou usando esse tempo? As pessoas me falam, fechamos mais uma semana. Eu falei assim, não, perdemos mais uma semana de vida, porque acabou, essa semana não volta mais. E cada dia que você acorda, cada dia que você finda, é um dia a menos na sua vida. É um dia a menos que você tem agora para viver. Quanto mais dias, ninguém sabe quanto vai levar, mais tempo. Alguns levam aí muitos anos, alguns levam alguns meses, mas a gente não sabe o nosso futuro como que pode ser, né, irmãos? Eu louvo a Deus, irmãos, porque eu ainda tenho vida, graças a Deus, aqui para estar com os irmãos. Dormi, acordei, estamos aqui para cultuar o Senhor, e os irmãos também. Eu fico feliz que, mesmo que seja um grupinho pequeno, mas esse grupinho venceu, vem adorar, vem buscar o Senhor. Irmãos, a gente muitas vezes vem na casa do Senhor, às vezes cansado, às vezes triste, às vezes abatido, às vezes com suas cargas naturais de trabalho, de coisas que acontecem em nossas vidas, mas aqui, irmãos, muitas vezes, por mais cansado que a gente vem, a gente recebe alguma coisa do Senhor. Sempre está recebendo alguma coisa, e o Senhor é sempre assim, sempre dá e pouco recebe o nosso Senhor. Muitas vezes a nossa adoração que era para me dar para Ele, eu não dou. O meu tempo de oração talvez eu não dou. Ele está sempre nos agraciando, sempre nos dando. É nós que muitas vezes estamos sendo falhos com Ele, né? E eu fico feliz, irmãos, porque mesmo sendo falho, o Senhor ainda nos ama, o Senhor ainda nos abençoa, o Senhor ainda nos guarda, irmãos. Como eu tenho um tempo maravilhoso hoje, eu vou testificar aqui de algumas coisas que o Senhor tem feito comigo. Já trabalhando com as máquinas que nós temos aí, né, de trabalho, que são máquinas perigosas. Até inclusive, o mês passado, um conhecido da gente perdeu 2 dedos, 2 dedos que eu considero até importantes, que é o indicador e o do meio. São 2 dedos assim, super importantes na mão da gente, que os dedos que geralmente você usa para pegar. E ele perdeu por fração de segunda e nem sabe direito o que aconteceu. E eu vejo, irmãos, porque eu trabalho com esse tipo de máquinas, e a gente muitas vezes sofre algumas frações de segunda ali de vacilo e percebe que é a mão do Senhor que cuidou. Quantas das vezes a mão da gente passa perto de lâminas que a gente olha assim, Jesus, o que aconteceu aqui? Descendo a máquina, então nós temos uma máquina de cortar que ela desce, e ela, além de descer, ela vai para frente, vem para trás assim. E ela é uma máquina super perigosa, e muitas vezes a gente não leva em consideração certas coisas. A gente deixa ela baixar, cortou a peça, levanta ela e leva a mão de baixo rapidão para poder pegar a peça que você acabou de cortar. E muitas vezes você percebe tão perto que passa a sua mão naquela lâmina girando, e você começa a pensar, Jesus, o que foi que aconteceu? Que segundo de vacilo foi esse que eu tomei aqui, que quase eu corto a minha mão? E se eu corto a minha mão, pode ser perigoso, pode ser coisa simples, pode ser um corte simples, mas pode ser um corte de que você, de repente, venha perder uma mão, perder um dedo, como essa pessoa. Então, louva a Deus, irmãos, porque Deus tem cuidado. Por mais que parece que não, mas Deus tem cuidado. Acidentes que somos livres nas ruas,
A gente estava um dia fora da ilha, mas a Jocélia, e estavam indo num lugar, e na nossa frente tinha um carro, e no outro, na frente, tinha um outro carro, e esse carro atravessou uma pista, era para ele parar, e eu não sei o que deu na cabeça dele, ele atravessou a pista, e quando ele atravessou, veio outra caminhonete, e arrebentou com aquele carro, de uma certa forma, que saiu um velhinho de lá de dentro, com a bengala, mal conseguindo andar, e eu olhei e falei, Jesus, está aí um senhor que precisa de auxílio, talvez não teve condição de alguém fazer alguma coisa por ele, e ele teve que ir, sofreu esse acidente aí, agora está com o carro perdido, o carro dele virou, irmãos, é até quase impossível reconhecer a frente daquele carro, como que ele ficou, todo arrebentado, o carro estava assim, ele parou assim com a batida. Então a gente olha, às vezes a gente está dirigindo, poderia ser eu, mas Deus teve a misericórdia de nossas vidas nos guardando. E eu gostaria que os irmãos que forem dar assim, ter a oportunidade aqui, que agradeça a Deus pela oportunidade, mesmo às vezes a vergonha, eu não queria ter oportunidade, mas venha mesmo assim agradecer a Deus, porque Deus te deu a vida, porque Deus te deu e te guardou até hoje em vida, né? Vamos ouvir uma palavra pelo nosso diácono Paulo e logo após também o nosso Yuri Rodrigues, e nós vamos continuar usando os irmãos aí até nós fecharmos o nosso horário aqui em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. A dizer aos irmãos que, como sempre, não deixa de dizer, como disse Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor, Irmãos, apesar de sermos poucos, esta noite, mas temos o mesmo propósito de servir ao Senhor, e agradecer, como o nosso irmão já disse, agradecer por essa oportunidade, Quantas e quantas pessoas, irmãos, que no dia de hoje desceram à sepultura, e eu e você, pela misericórdia e a bondade do Senhor, aqui estamos. Por isso, temos motivo suficiente para dizermos muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Irmãos, para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler para os irmãos Hebreus 12, que diz: perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. E diz assim: portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos a carreira que nos está proposta, para terminar dizendo, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Sou grato a Deus por essa rica oportunidade que Ele tem me concedido de poder estar aqui com os irmãos, cultuando o Senhor. E agradeço a Deus pelos livramentos, que Ele me deu, como o pastor João estava falando aqui, os livramentos que Deus dá a gente, que a gente não vê, mas é livramento, E eu gostaria de ler em Mateus, capítulo 21, do versículo 18 ao 22, que o título diz assim: a figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira?
Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedistes na oração, crendo, o recebereis. E eu agradeço a rica oportunidade. Aleluias. Graças a Deus, irmãos. A fé, ela tem esse poder em nossas vidas, né? Mas basta ter fé para as coisas acontecerem. Irmãos, nosso culto de ação de graça aqui, o pastor Marcos está dando esse culto de ação de graça. Vamos junto com o nosso pastor a cultuar ao Senhor. Amém? Vamos ouvir aqui também um hino pela nossa irmã Jéssica. E também vamos ouvir uma palavra depois. Eu vou buscar o lado dos irmãos, depois eu vou para o lado das irmãs aqui. O Nerildo, em nome de Jesus, com a palavra do Senhor aqui depois, após a Jéssica. E depois eu vou dar continuidade no lado das irmãs aí. Aleluia. Deus querido, aleluia. Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluias. Tu és santo, ó Deus. Obrigada, Senhor Deus, por a oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Pai. Obrigada, Senhor Deus. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se invocou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto parou. Eu vou deixar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passear e enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Oh, aleluia! Aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus afirmou para ti, vai se cumprir no tempo dele, sim. Aleluia! Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô voltando o contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeia. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passear e enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Aleluia! Essa palavra é para ti, minha irmã. O Senhor está dizendo: existe vida aí sim. Mesmo que os médicos se enganaram sobre o teu respeito, a última palavra vem do Senhor. Aleluia!
Jesus existe vida aí. Agradeço a oportunidade. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estou muito feliz com o Senhor Jesus Cristo por ter aqui, ter me ajudado, me guardado nessa nação e todos os dias da minha vida. E também guardado meu trabalho, livramento que Ele tem me dado, como os irmãos têm falado aqui, aqueles que a gente vê e aqueles que não vê. Porque verdadeiramente Ele é o Senhor da nossa vida, Ele nos guarda, Ele tem nos salvado de várias coisas. Aleluia, glória a Deus. Posso só não ficar nas minhas palavras, vou ler em Salmo de número 106 e do primeiro versículo. O Senhor estava ali sentado, eu falei assim, hoje eu vou ganhar oportunidade, como o João falou ali. Eu pensei, vou louvar o número 15. Aí essa semana estou estudando o livro de Ezequiel. Aí eu pensei, vou para Ezequiel também. Mas aí eu olhando para cá, eu falei, não, eu fui para Salmos. Aleluia, glória a Deus. Então vamos ler em Salmo 106, versículo do 1 em diante. Então o Senhor me conceder. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir às obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados que observam o direito. Lembra-te de mim, Senhor, quando a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes foram rebeldes junto ao mar, sim, ou o mar vermelho. Não obstante, Ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e o fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E livrou-os da mão daquele que o aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram na sua palavra e cantaram os seus louvores. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glórias. É só Deus mesmo para fazer isso, né, irmãos? Abrir um mar e um povo passar a seco. E logo em seguida vem o exército inimigo por detrás sendo afogado. A irmã louvou o Senhor aqui. Outro dia eu estava conversando em um assunto semelhante ao que ela louvou. Ainda tem vida aí. Eu pude observar, irmãos, lá na minha casa eu tenho uma árvore foi cortada e ela, insistentemente, ela brota. Eu sempre vou lá, que eu não quero que ela continue, eu vou, arranco os brotos, ela brota, eu arranco os brotos, ela brota. Até que passou um tempo, ela por si desfaleceu de tanto eu arrancar os brotos, ela foi e desfaleceu. Mas me chamou a atenção demais, irmãos, foi quando uma árvore que é cortada, a raiz dela enraizada, e o cheiro das águas, como é cantado o louvor aqui, ela começa a brotar. Só que me chamou muita atenção, irmãos, que tinha uma árvore que não era enraizada, somente um pedaço dela, um tronco dela estava brotando quando tocou na terra. E eu pude levar aquilo para o mundo espiritual, para nossas vidas, irmãos. Nós, às vezes, somos esse tipo de crente que insiste, às vezes, em crescer mesmo sendo cortado, mas tem aqueles que desistem, que não brota, que não dá fruto, e tem aquele que mesmo sem raiz, só tocando na terra, o tronco dela, ele ainda brota. Isso, às vezes, o mundo cristão é desse jeito, irmão. Tem crente que qualquer coisa ele desiste. Tem aquele que não desiste, ele quer brotar, ele quer insistir. E tem aquele que, mesmo tirando a raiz dele, ele ainda insiste em brotar. Irmãos, Deus tem para nós grandes coisas, mas Ele desiste, não vai desistir de nós, é nós que muitas vezes desistimos dEle, mas nós temos que entender também, irmãos, Deus está aí para abençoar, mas eu tenho que buscar Ele para Ele nos abençoar. Não adianta eu simplesmente falar, eu creio nele, tchau e benção. Não, irmãos, tem algo a fazer, tem algo necessário a fazer. Essa árvore tocou o solo, quando ela tocou o solo, ela surgiu um broto no tronco. Não era a raiz, não tinha nada, mas só porque tocou no solo,
ela já queria brotar, porque ela estava na natureza dela. Eu tenho que brotar, eu tenho que conseguir sair as minhas raízes para frente. Assim é o crente, irmão, tem que saber que precisa romper, precisa sair das mesmices, muitas vezes dessa dificuldade que estamos enfrentando. Isso nos leva assolado, jogado nos cantos, mas creiamos que Deus está aí para nos abençoar e não desistir nunca, irmãos. Venha o que vier, seja o tipo de árvore que queira brotar, que queira nascer, que queira dar fruto, irmãos. Não desistamos de forma nenhuma. Vamos ouvir o Nilson, que eu saltei ele, né? O Nilson Oliveira com a palavra também. Parece que já está querendo dormir aí, irmão. E logo após aqui, vamos ouvir a irmã Micaele, louvando ao Senhor também. Aleluia. Pai do Senhor para os irmãos. Irmão, eu sou muito grato. Vou inteirar 63 anos. Isso é um privilégio, não é para qualquer um, não. É para quem serve o Senhor. E, se Deus quiser, eu pretendo acompanhar minha mãe, que vai de 24, agora faz 91. Eu creio que eu vou erguer, eu vou passar dela. Em nome de Jesus. Mas, irmão, é sério. A palavra de Deus nos diz, é muito sério. E nós não devemos brincar. Muitas vezes nós deixamos de estar na casa do Senhor porque pouquinhas coisas. Hoje eu passei num lugar, que eu fui pegar meu menino antes de vir, eu passei no lugar, vi ali, falei, Jesus, aí veio na minha mente, vá. Falei, isso aí não tem importância nenhuma para mim. A importância para mim está lá na igreja. É que eu já ouvi aqui, eu poderia estar voltando para casa, porque o que eu já ouvi, eu já senti melhor que se eu estivesse naquele lugar. Mas eu creio também que Deus esteja lá, em nome de Jesus. Irmão, para não ficar na minha palavra, eu estou dedicando muito aqui em Atos. É um privilégio muito grande, porque aqui está escrito aqui, Pedro e João subindo junto ao templo, a honra da oração. Está falando aqui, mano, a honra da oração é o que nós não devemos deixar de buscar. A honra da oração. A nona, trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era concho, o qual todos os dias punham-se à porta do templo, chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando aos olhos nele, disse, olha para nós. Olha a autoridade desses homens. Olha para nós. Será que nós podemos dizer, se nós acharmos um ali, podemos falar, olha para mim, o que eu tenho eu lhe dou. Então, irmão, é muito sério. Aí, olha para nós. E vendo a Pedro e João, iam entrando, e Pedro e João, fitando o olho nele, né? E olhou para ele e respondeu, esperando que recebesse uma coisa. Disse Pedro e João, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Olha que autoridade, o que tenho eu te dou. É o que nós devemos ter, autoridade de falar. Te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela a mão direita, o levantou, e logo os seus pés, tornozelos, firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Ele recebeu a bênção, mas ele continuou, ele não ficou prostrado. Então, o que nós devemos fazer?
Se nós estamos na casa do Senhor, nós temos que erguer a cabeça e buscar cada dia mais. É o que nós devemos fazer aqui nesse mundo. Nós não podemos perder tempo, meu irmão. Irmão, está passando tão rápido. Eu cheguei ontem aqui, já vai fazer 6 anos. Se cochilar, a gente perde a salvação. E nós não podemos deixar. Não tem nada neste mundo que é mais importante do que a salvação. Não tem dinheiro, não tem nada. Igual o pastor fala aqui, não tem café, não tem boi. É a nossa salvação que é a importância de nós todos aqui. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Paz sempre, irmãos. Talvez você entrou aqui como Jó, dizendo: Senhor, acabou para mim. Mas escuta a voz de Deus dizendo: Jó, eu ouvi todos os seus questionamentos. Sim, reconheço todo o teu sofrimento. Sei que no desespero pensa em morrer, mas hoje eu mesmo vim falar com você. Escuta, filho, você não pode parar. Tem muita coisa ainda que eu quero operar. Filho, quem fala agora sou eu. O que vem por aí é bem maior que o que perdeu. Eu ouvi você dizer: Deus, eu só quero morrer, mas hoje eu trago vida. Hoje eu sopro vida. Ei, filho, você não pode parar. Tem muita coisa ainda que eu quero operar. Filho, quem fala agora sou eu. O que vem por aí é bem maior que o que perdeu. Eu ouvi você dizer: Deus, eu só quero morrer, mas hoje eu trago vida. Hoje eu trago vida. Receba agora a vida. Será que você pode glorificar o Deus que trouxe vida sobre você? Sei que no desespero pensa em morrer, mas hoje eu mesmo vim falar com você. Filho, você não pode parar. Tem muita coisa ainda que eu quero operar. Filho, quem fala agora sou eu. O que vem por aí é bem maior que o que perdeu. Eu ouvi você dizer: Deus, eu só quero morrer, mas hoje eu trago vida. Hoje eu sopro vida. Ei, filha, você não pode parar. Olha quanta coisa ainda que eu quero operar. Filha, quem fala agora sou eu. O que vem por aí é bem maior que perdeu. Eu ouvi você dizer: Deus, eu só quero morrer, mas hoje eu trago vida. Hoje eu sopro vida. Escuta, com cacos nas mãos, raspando as feridas, os filhos perdidos
parar. Olha quanta coisa ainda que eu quero operar. Filho, agora sou eu. O que vem por aí é bem maior que o que perdeu. Ouvi você dizer: meu Deus, eu só quero morrer, mas hoje eu trago vida. Hoje eu sopro vida. Filho, você não pode parar. Quem disse que você não pode parar? Receba agora a vida. Agradeço por nada, em nome de Jesus. Aleluias. A irmã Cássia pode louvar o Senhor? Nós quando estivermos colhendo os dízimos e oferta aqui, dá para louvar? Amém? Nosso irmão presbítero Namã vai estar aqui fazendo as justificativas. Acho que visitante aqui, os irmãos praticamente são sempre... eu tenho um irmão visitando aí, benção. Fica de pé para a igreja te conhecer, amém? Tem mais alguém? Acho que todos aqui já é mais de uma vez, né? O irmão aí já é a primeira vez? Não, né? Já veio mais vezes do seu lado? Você? É? Já veio mais vezes aqui? Amém. É? Vamos ficar de pé então, a igreja aí, vamos dar um bem-vindo ao nosso amado aqui? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, seja na casa do Senhor, seja bem-vindo aí. Estaremos colhendo os dízimos e ofertas. O irmão não tem obrigação nenhuma de contribuir aqui. Somente nós aqui somos aqui obrigados a tal coisa, porque é nosso dever, né? Contribuir na casa do Senhor, que é assim que o Senhor nos deixou. E o nosso irmão Namã vai fazer essa oração e também justificar os irmãos, e a nossa irmã Cássia louvando o Senhor. Do Senhor, igreja. A justificação desta noite, a irmã Lázara e família, William Menezes e Stephanie. Oramos ao Senhor. Excelentíssimo e eterno Deus, maravilhoso, em nome do seu Filho amado Jesus, Pai querido, pedimos a bênção do Senhor na vida de cada um dos teus filhos que estarão contribuindo nesta noite com os seus dízimos e oferta para mantimento, Senhor, desta obra. Pai, aqueles que não estão trabalhando, abre as portas dos céus em favor destas vidas, Senhor, e opera milagres e maravilha para a glória de Jesus Cristo. E aqueles que contribuírem, Senhor, nesta noite, que as bênçãos sejam, Senhor, transbordantes, sacudidas, Senhor, e sem medida na vida de cada um dos teus filhos, para a glória do seu Filho amado Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito.
você chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Chegado até aqui, teve alguém que esteve do seu lado toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando falta o aqui pra você cair, mas mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então por que tem que chorar? Volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, e quando faltou isso aqui pra você cair, mas mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então por que tem que chorar? Volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Amém. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos fazer uma oração aqui pelos nossos missionários. O pastor Darcy vem aqui à frente, alguém vem representar aqui o nosso pastor Douglas, eu vou representar o pastor Roseni, o nosso evangelista Carlos vai fazer essa oração aqui. Você faz a oração, alguém representa o pastor Douglas e eu vou representar o pastor Roseni em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oramos nesta noite, né, para os nossos missionários que estão pregando a palavra do Senhor neste mundo e também aqui nesta noite. Oramos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, Senhor Pai, por esta oportunidade. Pai, que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos aqui nesta noite, na tua casa, ó Deus, para te adorar, para te glorificar, para te exaltar o teu nome, a qual o Senhor, Pai, já falou, Pai, através dos louvores nesta noite. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, neste momento oramos e agradecemos, Senhor, Pai, sobre as vidas, Pai, dos missionários, do pastor Darcy, do pastor Douglas, do pastor Rosenir, Pai, que está levando a tua palavra, Senhor, continua, Pai, abençoando os teus filhos, fortalecendo, guardando ele, ó Pai, com tuas mãos poderosas. Pai, os demais missionários que estão neste mundo, ó Pai, pregando a tua palavra, que o Senhor venha usar os teus servos na autoridade
do teu poder, do teu nome, Senhor. Para onde ele estiver, Senhor, e alma venha ser resgatada, a alma venha ser salva através desses missionários. Pai, nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. A irmã Carlinha pode trazer uma palavra para nós. Amém. E logo após a Joane, pode louvar o Senhor. Amém, aleluia. É, Deus querido, aleluia. É, Jesus querido, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A gente tem sensibilidade com o Espírito Santo de Deus, né, irmãos? Todos os louvores até agora foi não desistir. Não desistir. Para confirmar o que o Senhor já trouxe hoje pela manhã. O que o Senhor trouxe hoje pela manhã, não olhar para trás, não desistir, não retroceder nunca. Tudo isso confirmando o Espírito Santo de Deus, confirmando com a igreja dele, o que o anjo do Senhor trouxe essa manhã para nós. E para não ficar só nas minhas palavras, eu apenas vou deixar alguns versículos, alguns salmos aqui. Eu quero ler em Salmos 105, alguns salmos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. A paz, Senhor, irmãos. Amém. Tua graça nunca falha. Todos os
esse é o nosso Deus, fiel para conosco, né, irmãos? Irmãos, nós não temos foto para passar para os irmãos, tem muito pouquinhas, eu decidi deixar para o mês que vem, agrupar elas. Foi muito poucas as fotos que nós recebemos esse mês, mas eu vou relatar para os irmãos algo que está acontecendo ali na casa do Senhor. Os irmãos até nos ajudam em oração, que foi convocado para nós orarmos por esta família. São 2 famílias que tem ali, que aceitaram a Jesus. Uma delas é o pedreiro que fez o nosso muro, só que ele não se firmou, mas a família está muito firme com o Senhor, e ele, como é uma pessoa alcoólatra, ele tem uma certa dificuldade nesse vício, e ele muitas das vezes impede a família de querer ir para a igreja, mas ela está sendo insistente, a mulher, e acho que um filho, parece, uma filha, não lembro mais o que o pastor me disse, e aí eles estão muito firmes, com muita sede, tá com vontade mesmo de servir ao Senhor, mas que Deus entra na causa para que a gente conheça ele como Jaca, é irmão da nossa irmã Ideralice, que é uma da pioneira ali na casa do Senhor, e ele, no caso, ele é uma pessoa muito boa, gente fina, mas tem esse problema com, infelizmente, o diabo é assim, irmãos, infelizmente ele escraviza alguns numa certa área e a pessoa não tem essa vontade, às vezes, de sair daquilo, às vezes até tem vontade, mas não consegue. Então é complicado, mas que Deus entra na causa, ore por ele, a família do Jaca, a esposa está firme, a filha ou o filho, não sei, vou procurar me informar direito para os irmãos, está firme com o Senhor, está com sede, estão querendo batizar, estão correndo atrás. E tem um outro rapaz, se eu não me engano, um senhor, não lembro mais a idade que o pastor me disse, ele era tecladista ali na região do Mundão lá e foi salvo, foi converter ao Senhor num domingo, se eu não me engano. Quando foi na segunda, ele já recebeu um convite para cantar numa grande multidão e tocar nessa banda lá, e ele rejeitou, e Deus está entrando na causa dele. O pastor Roseni disse que ele está com vontade, está rejeitando, e o diabo está fazendo de tudo para voltar com ele para o lugar, irmão. Todo dia tem chegado convite para ele sair, para ele voltar ao que ele estava antes. Então, coisa que talvez a pessoa nunca recebia convite, ficava guardado, escondido, e quando recebe uma oportunidade de converter, de aceitar Jesus, de mudar de vida, no outro dia o diabo já trabalha para tirar aquela pessoa do caminho. Então, ore por essas 2 pessoas especiais, que Deus que entra na causa deles. Tem uns outros demais irmãos ali que aceitaram Jesus também, que é muito complicado, situações de que tiveram suicídio e tentando suicídio. Então, são coisas que ali, a região ali é muito complexa para essa área. É um pessoal muito, muito difícil, assim, nesse sentido aí. O diabo trabalha mesmo e se manifesta. Inclusive, essa pessoa, se eu não me engano, o pastor Roseni, começou a visitar ele, foi orar por ele, o diabo se manifestou e ele falou assim: rapaz, eu nunca tive uma luta tão difícil para libertar uma alma através do poder de Jesus, igual eu tive lá. Depois Deus me revelou, era uma legião que estava em cima daquele homem. E então, irmãos, é assim que o diabo faz, ele escraviza, porque a palavra do Senhor nos fala que uma vez que a pessoa conheceu Jesus, sai, aquele espírito maligno volta, busca mais 7, irmãos. Aí você começa a fazer a conta quantas vezes aconteceu, quantos demônios multiplicaram ali. Se um buscou 7, e 7 depois busca mais 7, depois mais 7, e assim vai. Irmãos, a matemática não para, vira um inferno ali na vida da pessoa por causa desses demônios que não querem largar essas almas. Mas eu creio na libertação, creio que Deus faz, eu creio que Deus opera, eu creio que Deus liberta, modifica, irmãos, porque eu sou prova disso, que eu não era um nada lá fora, Deus transformou, estamos aí fazendo a obra do Senhor. E eu sei que existe muitos nessas mesmas condições, que lá no mundo fazia tantas coisas horrendas e hoje está na casa do Senhor, louvando a Ele, bendizendo a Ele, e firme e forte aí na casa do Senhor. E eu creio nesse tipo de libertação, que pega aquele mais vil pecador, joga na casa do Senhor, muda, transforma, você olha e não acredita, era aquela pessoa, e louva a Deus, irmãos, porque existe diferença, aquele do que ele era por que ele é hoje. Graças a Deus por isso, que as pessoas olham e dizem: você era diferente, e você está uma pessoa muito diferente nos dias presentes. E eu louvo a Deus por causa desses tipos de ações que Deus tem feito em nossas vidas, mudado, transfigurado a situação de pecaminosa para uma vida libertada, para uma vida louvando ao Senhor.
Então, irmãos, ore por esse pessoal ali, ore por o pastor Roseni, a família dele é constantemente atacada, ele está sempre recebendo pancada de tudo quanto é lado ali, mas não desiste. Pensa num casalzinho que está ali firme e conversa com ele está em sede, quer correr, quer trabalhar e quer fazer. E eu louvo a Deus por ele, um homem de Deus que tem ali naquele lugar, fazendo a obra do Senhor com sinceridade, com vontade mesmo de ver aquelas almas libertas, irmão, que é uma coisa muito maravilhosa, é quando você contempla a pessoa como ele era, como a pessoa que ele é agora. Então isso é muito, muito gratificante para as pessoas que oram, para as pessoas que buscam a libertação das pessoas. Então ore por esse pessoal ali. Em Cansanção é um povo que precisa de libertação. E o nome da igreja ali, irmãos, está espalhando. Tem gente ligando de tudo quanto é canto ali para o pastor Roseni ir visitar, para o pastor Roseni conversar, porque eles precisam de oração e querem libertação. A distância, irmãos, é complicada para alguns, mas Deus está fazendo a obra. Eu louvo a Deus porque Deus está fazendo a obra. Então, irmãos, a nossa igreja está ali, construída, a nossa casa pastoral construída, investimos um dinheiro muito bom naquele local, mas almas estão começando a aparecer, multiplicando aos poucos, e eu creio naquela expansão em breve, em nome de Jesus, para aquele lugar ser um foco de almas libertas, um lugar onde Deus opera, um lugar onde Deus fala, um lugar onde Deus se manifesta naquele lugar, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. O presbítero Adriano vai aqui orar pelo o irmão pastor Marcos, né, que deu culto de gratidão, foi aniversário dele ontem, presente de aniversário da igreja, a pregação de hoje à noite. Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo para a igreja. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nesta noite, meu Deus, por esse privilégio de estar na tua casa, meu Deus querido. Papai, que nós ouvimos, ó Pai, o Senhor falar de várias maneiras já no nosso coração. E creio, meu Deus, que o Senhor continua falando nos nossos corações através, meu Deus, da vida do pastor Marco, Pai. Usa, meu Deus, poderosamente, meu Deus, para falar comigo, meu Deus, para falar com a tua igreja, meu Pai querido, não aquilo que nós queremos ouvir, meu Deus, mas aquilo que o Senhor tem para que nossa vida seja transformada constantemente na tua presença, meu Deus. Nós te louvamos e te exaltamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Salve os irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Nós temos motivo de sobra de estar aqui na casa do Senhor, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Eu sou grato ao Senhor porque Ele tem me dado mais anos de vida na presença dEle. Eu queria ler com os irmãos somente em Salmos 91, o verso 16 e 17. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, o Salmo de número 91, os irmãos sabem muito bem, que ele inicia: aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, nós que servimos ao Senhor, nós temos a proteção do Deus Todo-Poderoso. Guarda a minha vida, guarda a sua vida, livra de acidente que nós vemos, acidente que nós não vemos, Deus está livrando os servos dele. Então, vale a pena servir o Senhor, vale a pena nós ficarmos na presença dele, por muito tempo, eu passava o meu aniversário de forma errônea, não conhecia a verdade e muitas vezes passava na bagunça, achando que estava fazendo alguma coisa, e depois, quando nós aceitamos Jesus, nós olhamos para trás e eu tenho vergonha do que eu fazia, Eu vejo que o que eu fazia era algo muito errado. E hoje eu vejo a realidade da coisa, que a melhor coisa é passar na casa do Senhor, porque eu sei que a salvação não tem preço, a salvação nós não podemos trocar por dinheiro nenhum, por nada nesse mundo, e nós devemos lutar pela nossa salvação. A nossa salvação não é só eu aceitar Jesus hoje, sentar no banco e ficar ali quietinho esperando, não, vai vir as lutas e ela é a força. Cada dia nós temos que estar lutando, matando um leão, buscando a salvação, porque nós podemos perder ela a qualquer instante.
foi falado aqui, né, que o diabo ele não brinca, né, nós vemos que ele tem atacado as igrejas, tem atacado de forma muito grande, mas Deus está do nosso lado, Deus Todo-Poderoso, né, que criou os céus e a terra. E o diabo ele tem poder, mas o nosso Deus tem todo o poder nos céus e na terra, né? Então, irmãos, eu quero somente, né, contar aqui um breve testemunho, né, de como Deus me salvou, né? É um culto, né, direcionado, culto de missão, né? E eu não gostava de crente, irmãos. Fala a verdade, né? A minha família também não gostava de crente, né? O meu pai ele era católico, né? E os nossos amigos católicos ali, e sempre, né, a minha mãe também não gostava, e todo sábado, irmãos, Deus salvou, né, primeiro o Zé Carlos, né, que veio para cá, Deus salvou ele, depois salvou o João, aí depois, né, e todo sábado, quando eu chegava em casa, tinha um grupo de missionários na varanda da minha casa, né, na casa onde eu morava, pregando para o meu pai, né, falando de Jesus para ele. Eu passava assim, passava de lado para eles não me ver, né? E para eles não me chamar ali também. E sempre, todo sábado, eles estavam ali. Eles eram insistentes, né? 3 missionários, né? Para eu te falar a verdade, eles são homens de Deus. Então, e todo sábado eles estavam ali pregando para meu pai. Até então, né? Que um dia foi um pregador lá na nossa cidade pregar. Aí o meu pai foi lá na igreja, né? E aceitou Jesus, ele e minha mãe. Aí ficou eu e minha irmã para trás, né? Aí, e eu eu falava assim, eu só vou aceitar Jesus quando eu estiver bem velhinho, quando eu tiver aproveitado bem a minha vida, tiver feito tudo que eu quero fazer, aí eu vou aceitar Jesus. Agora eu não quero, mas quando eu for, eu quero ser crente da Assembleia de Deus. Sempre falava isso. E foi o tempo se passando, né? Até então, aí eu decidi vir para cá, né? Eu não era casado ainda, era jovem, né? Acho que eu tinha 20 e poucos anos. E aí eu decidi vir, só que não deu certo, né? Eu fiquei preso. E ali dentro da cadeia, né? A irmã Juscelia também ligava para mim, falava de Jesus para mim. E ali, né? Eu comecei a ver as coisas diferentes, né? Eu comecei a ver, né? Que Deus estava tratando comigo. Deus já estava trabalhando para a minha salvação. E ali eu pude ver que o único lugar que podia me socorrer era Deus. E ali dentro da cadeia eu fiz um voto, que se Deus me tirasse dali, eu ia aceitar Jesus como Salvador. E ali Deus, né, permitiu que eu saísse, não que eu entrasse nessa nação, mas que eu voltasse para o Brasil. E ali eu já fui direto para a igreja, confirmei minha salvação, fui lá na frente, né, confirmando a minha salvação. E ali fiquei jovem, sozinho, né, ainda, né, não era casado, na igreja. E aí comecei, né, a servir o Senhor. E depois já comecei também a namorar com a minha esposa, né, e depois nós nos casamos, e pela glória de Deus já vai fazer 26 anos, né, que eu estou na presença do Senhor. Então Deus, Ele tem a forma de trabalhar, né? Às vezes nós não queremos, né, mas Deus fala, eu vou fazer você. Eu vou te colocar numa situação que você vai reconhecer o Senhor como Todo-Poderoso. Deus tem a forma de trabalhar. Talvez você não está entendendo a sua situação que está acontecendo com você, mas é Deus que está trabalhando, Deus está começando a moldar para a salvação, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos, né? Muitos estão rejeitando a oportunidade, mas Deus, ainda a porta da graça está aberta. Vamos colocar de pé, irmão, vamos estar lendo a palavra do Senhor. Confesso aos irmãos que vamos ser bem breve, né? O nosso Deus, Êxodo capítulo 14, Êxodo capítulo 13. Estarei lendo o versículo 18. Estarei lendo o versículo 18. Em seguida, a igreja lê o 21 e o 22, por favor. Todos encontraram? Êxodo capítulo 13. Eu vou estar lendo o versículo 18. Em seguida, a igreja vai ler o 21 e o 22. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel
da terra do Egito armados. Vamos repetir, irmãos? Está muito fraco. Vamos, 1, 2, 3. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os guiar. Amém, os irmãos podem sentar. Aleluia. Eu estava meditando, né, irmãos, nessa palavra, nesta tarde, né? O pastor, né, ele fez a leitura hoje de manhã, né? E essa leitura fala da salvação de Israel também, né? Nos versículos ali. Né? E nós vemos que Deus, né, fez uma promessa, né, a Abraão. Nós estamos passando por uma lição, né, que fala muito bem da promessa que Deus fez, né, a Abraão. E Deus vela pela sua promessa. E nós vemos que passou-se, né, gerações, veio Isaac, depois Jacó. E nós vemos também que hoje a lição de hoje falou também de Jacó, né, o que aconteceu com ele, né, devido ao acontecimento, né, ele teve que sair de casa. E quando ele sai, né, que ele passa, né, eu estava estudando, fala que ele andou 640 quilômetros para chegar até a terra do tio dele. Então, não era um lugar que ele entrava aqui e chegava amanhã, não. Então, ele teve, né, um caminho longo, e nesse caminho Deus falou com ele. E eu acho tão, assim, tão bonito, né, que Deus, ele trabalha de uma forma especial, e sempre ele está falando com o homem no deserto. Sempre quando o homem coloca, ele permite a pessoa chegar numa situação, ali a pessoa tem que olhar para o Senhor e falar, realmente eu preciso do Senhor, sozinho eu não consigo. Jacó não conseguia sozinho. Jacó não conseguia chegar naquele lugar onde ele ia sozinho. Primeiro ele precisava da ajuda do Deus poderoso. Ele tentou de todas as formas fazer com as próprias mãos, mas não conseguiu. Só trouxe dano. Sempre quando eu e você agimos com as nossas mãos, tentando agir com as nossas mãos, nós vamos dar com a cara na parede. Vai dar tudo errado, porque nós fazemos da nossa forma e Deus tem a forma dele de trabalhar. Quando Deus põe a mão, ele vai agir de forma que todos vão sair abençoados. Ninguém vai sair magoado, ninguém vai sair chateado um com o outro. Mas nós, quando agimos, há algo que pode trazer um dano para mim, um dano para outros, dano para a família, um dano para muita gente. Então nós vemos que Deus fez a promessa a Abraão de fazer dele uma grande nação, e nós vemos que essa promessa se cumpriu, foi passando de geração em geração. Nós vemos que José foi para o Egito, né, e ali José, né, devido ele ter feito uma promessa ali, o faraó naquele tempo, né, o rei do Egito fez uma promessa, né, de guardar ele, guardar o povo ali, e foi passando, né, reis, e ali, né, aquele rei já esqueceu, né, daquela promessa, daquela aliança que ele fez com José, e nós vemos que eles começaram, né, a pegar o povo e fazer do povo de escravo, né, fazer o povo como escravo. O povo de Israel é um povo abençoado, e o povo lá ia crescendo dentro da nação do Egito, e eles começaram a olhar, falando, nós temos que fazer alguma coisa, esse povo está crescendo demais, daqui a pouco nós vamos desaparecer aqui dentro. E nós vemos que o rei ali começou, né, a escravizar o povo. E nós vemos que o povo, quando é escravizado, eles começam a clamar ao Senhor. E Deus olha do céu e fala, né, que tem ouvido o clamor daquele povo. E chama Moisés para tirar aquele povo do Egito. E ali nós vemos que Deus, irmãos, ele tem ouvidos atentos ao nosso clamor.
Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual a sua necessidade, eu não sei qual o deserto que você está passando, mas se você está clamando, Deus está ouvindo e Ele vai agir na hora certa, Ele vai entrar na sua causa no momento certo. Não é no meu momento, não é no seu momento, mas é no momento do Senhor. Talvez Deus está querendo que você clame mais, querendo ouvir a sua voz mais, querendo ouvir a sua oração mais. Nós estamos passando por um tempo, irmãos, que o povo hoje só quer tudo instantâneo. Eu oro hoje, quero minha oração, quero minha resposta daqui a 2 minutos, mas não é dessa forma. Nós vemos que Deus, irmãos, quando resgatou aquele povo ali do Egito com mão forte, nós sabemos das pragas que foram lançadas ali, e nós vemos que na última, né, o faraó, né, permitiu que o povo saísse, mas após o povo sair, né, Deus, né, endureceu o coração de Faraó, que ele quis ir atrás daquele povo. E quando aquele povo chega diante do Mar Vermelho, né, nós vemos que o povo ali, eles começam a murmurar. Eles começam a falar assim: não tinha sepulcro ali no Egito para que nós venhamos ser sepultados ali. Agora Faraó está atrás de nós, nós estamos diante do Mar Vermelho. Mas o Deus Todo-Poderoso, ali nós vemos que o povo começou a murmurar, começou de ira diante de Moisés e começou a reclamar, começou a murmurar, e Moisés vai para o joelho, vai orar, vai falar com o Senhor, e Deus fala com Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Fala que fala para o povo que marche. Fala que o povo que marche, não é esse mar que vai impedir a vitória do povo, não é as lutas que você está passando que vai impedir a sua vitória. Deus está querendo que você marche, Deus está querendo que você clame Ele mais, Deus está querendo que você busque Ele mais. E ali o povo começou a murmurar, mas Deus ouviu do céu a oração de Moisés. Moisés era um líder, irmãos, que passou muitas lutas, saiu daquele povo, segundo a Bíblia diz, que saiu 600 homens, era contado somente homens, somente os jovens alistados naquele tempo, não era contado mulher e criança. Imagine 600 homens, digamos que tinha ali 1.600.000 pessoas ali no ouvido de Moisés, clamando ele. Imagine, aqui são 100 e poucas pessoas, e o pastor passa, né, dificuldade, passa luta, porque são muitos problemas, muitas dificuldades, muitas pessoas querendo resposta, muitas pessoas querendo falar, contar algo. Então nós vemos que, imagine, mais de 1 milhão de pessoas ali no ouvido de Moisés, clamando a ele. Então imagine, Moisés vai para o lugar certo, ele vai e fala para o Senhor, e o Senhor fala para ele: Moisés, por que clamas a mim? Diga a esse povo para marchar, Moisés. E Deus fala para Moisés tocar aquelas águas, e toca as águas. A Bíblia diz que vira um muro, então não era uma água pouca, era muita água, porque se para virar um muro de água tem que ser muita água. E ali o povo passa, imagine Deus segurando aquela água, porque a água é pesada. Se você colocar qualquer 20 litros de água, se você carregar, com pouco tempo você está querendo colocar aqui no chão, porque é pesado. Agora imagine um mar, um muro de água aberto. Deus estava sustentando aquilo ali para o povo passar. É Deus na frente daquele povo, é Deus guiando aquele povo. É a promessa de Deus que se aquele povo estivesse na presença dele, Deus estava com ele. E nós vemos que o povo passa nem seco, ali a Bíblia diz que o povo passa em seco, nem molhar o pé, eles molharam o pé. E nós vemos que o povo, o exército de Faraó vem atrás, mas quando eles estavam no meio do mar, Deus permite que as águas baixam e todos eles morreram. A Bíblia diz que o povo ali viu os corpos na beira da praia. Olha o poder do nosso Deus. Deus ali abriu o mar para aquele povo passar e ainda destruiu aquele povo que estava querendo perseguir o povo de Deus. Então nós vemos assim que o inimigo ele vai lutar para te devorar, mas Deus está do seu lado. Deus está com as mãos poderosas sobre a minha vida e sobre a sua vida. O inimigo não vai tocar enquanto você estiver na presença dele, mas não afaste da presença dele, porque se você afastar, o inimigo ele tem liberdade de tocar em você. Aleluia.
Então nós vemos que o povo continuou. Mas mesmo vendo os milagres acontecendo, mesmo vendo esse grande milagre acontecer de um mar se abrir e o povo passar em seco, lá na frente o povo já começa a murmurar. Quando falta a água, o povo já voltou a murmurar de novo. E Deus, né, pela misericórdia dele, ele manda Moisés tocar a rocha para que sacie a sede daquele povo. Então nós vemos, irmãos, que Deus tem a forma de trabalhar. Não era longe aonde aquele povo ia chegar na terra de Canaã. Não era muito longe, era perto, mas devido à murmuração, devido à dureza do coração daquele povo, Deus falou: eu vou tratar com esse povo, eu preciso trabalhar no coração desse povo. A nossa caminhada, irmãos, ela é uma caminhada que nós vamos chegar na mansão celestial, mas muitas vezes nós precisamos de ser trabalhado no nosso caráter, para que nós venhamos chegar ao varão perfeito. E às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. O deserto ele não é para matar crente, mas ele é para trabalhar no meu caráter, no seu caráter. É ali que Deus prova o homem, sabe se ele realmente é servo dele ou não. Porque o crente, quando passa pelo deserto, irmãos, não tem amiguinho que vai ajudar ele, não tem patrão que vai ajudar ele, não tem esposa que vai ajudar ele, não tem um esposo que vai ajudar ele. Ali é somente ele e Deus, é somente você e Deus. O deserto, irmãos, é para trabalhar no caráter do homem, é para forjar você a ficar mais firme na presença dele. O crente que não passa pelo deserto, ele não resiste à batalha. Ele é um crente fracassado. Qualquer luta que vem sobre ele quer desistir. Ele é como o povo de Israel. Qualquer luta que vinha, ele murmurava: isso eu não sirvo para ser crente, isso não vai dar certo, eu não consigo ser crente. Irmãos, ser crente tem que ser fiel a Deus, tem que ser firme na presença dele, porque as lutas vêm. A Bíblia diz que João 10:10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas se o versículo parasse ali, irmão, nós estávamos fritos. Mas não para por aí, ele continua: mas Jesus veio, mas ele veio da vida, e é vida em abundância. Esse é o versículo. O diabo veio matar, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Não é qualquer vida, é vida em abundância. Aleluia. Nós vemos também que João também 16:35 fala que no mundo nós teremos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Se ele venceu, irmãos, ele dá força para mim vencer, para vós vencer, porque ele estava aqui como homem. Ele passou pelo deserto. Teve momento que Jesus estava ali: se quiseres, se puderes, passa de mim esse cálice. Jesus passou pelo deserto também. E ele diz que nós teríamos aflições, nós iríamos passar por aflições aqui nessa terra. E muitas vezes nós não entendemos quando Deus está trabalhando no meu coração, no seu coração. Nós começamos a murmurar, nós começamos a criticar, nós começamos a falar, em vez de nós irmos para o joelho. Nós estamos passando o tempo, irmãos, que estamos como aquele povo ali do Egito. Aquele povo era um povo tão acostumado a trabalhar, porque eles não tinham tempo para adorar a Deus, e Deus fala com ele: opa, para aí, tem que tirar um dia para me adorar. Foi escalado um dia para que eles parassem, não trabalhassem, somente adorassem a Deus. E hoje, irmãos, não é diferente. O Espírito Santo está atrás de mim, nas minhas costas: para aí, eu quero falar um pouquinho com você. Para aí, você está muito afadigado. Para aí que eu quero falar. E eu falo assim: hoje não, deixa eu fazer um pouquinho mais de hora, deixa eu trabalhar um pouquinho mais, deixa eu construir algo a mais, deixa eu comprar algo a mais. E o Espírito Santo está falando: pare, que eu quero falar com você. É uma geração que não tem tempo mais para ouvir a voz de Deus. É uma geração que está ouvindo só as coisas que o mundo oferece. Por isso que está fraco, por isso que está dizendo como aquela galinha: estou fraco, estou fraco, estou fraco. Porque não está ouvindo mais a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, irmãos, é você ir para a palavra de Deus, é ter tempo para ler a palavra de Deus, é ir para o joelho, é fazer jejuar, é santificar a sua vida.
Mas a geração de hoje, irmãos, ela quer entrar no céu de qualquer jeito. Não é assim. Não é dessa forma. Deus trabalhou no coração daquele povo, mas todas as vezes que aquele povo via os milagres, via as coisas, no momento eles alegravam, no momento eles glorificavam, mas eles esqueciam, tinham a mente muito fraca, esqueciam muito rápido do que Deus está fazendo. Os irmãos sabem como que é o deserto, sabem que deserto durante a noite é muito frio e durante o dia é muito quente. E Deus estava preparando, porque a Bíblia diz aqui que havia uma coluna de fogo durante a noite para clarear eles, para esquentar eles, e durante o dia uma nuvem que cobria eles, que refrescava ele. Ali simbolizava a presença de Deus, Deus falando para eles: eu estou com vocês em todo momento, não é só durante o dia, não é só durante os momentos, é todo dia e noite e dia, não é no momento só de felicidade. Deus está falando: eu estou com vocês no momento da dificuldade. E Deus fala comigo e com você também: não estou com você só no momento de alegria, eu estou na doença, eu estou na tristeza, eu estou nas lutas, eu estou nas dificuldades. Aí tem crente que tem que ficar na luta o tempo todo, irmãos, porque quando está na alegria esquece de Deus, quando está na bonança esquece de adorar a Deus, esquece de vir na casa do Senhor adorar a Deus. Tem crente que eles têm que estar somente em luta, na prova, que quando ele está na prova ele lembra de Deus e fala: eu vou na casa de Deus adorar, eu vou orar, eu vou buscar a face do Senhor. Tem pessoas que estão com a mente muito fraca, muito esquecido. Nós devemos ser gratos ao Senhor pelo fôlego de vida, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Quantas pessoas desceram a tumba fria, quantas pessoas não viveram até os dias de hoje que estamos vivendo, quantos amigos seus, parentes seus dormiu, já morreram, quantas pessoas novas, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos já morreram, e nós estamos aqui. Então nós temos motivo de sobra de glorificar e exaltar o nome do Senhor, por mais que nós, irmãos, temos, a alegria de ser da salvação na nossa vida, mas se nós perguntarmos aqui, todos vão dizer: eu quero viver 90 anos, eu quero viver 100 anos, ninguém quer morrer, mas nós devemos estar com a nossa vida no altar, nós devemos estar buscando a face do Senhor a cada dia, nós devemos andar nos caminhos do Senhor, porque Jesus pode fazer uma chamada individual de cada um de nós. Se Ele fizer essa chamada, nós vamos estar preparados para encontrar com Ele nas nuvens. O povo de Deus, irmãos, estava caminhando rumo a Canaã terrena, mas nós estamos indo rumo a Canaã celestial, a nova Jerusalém que Deus preparou para mim e para você. Nós estamos nessa caminhada, e nessa caminhada nós não podemos recuar, nessa caminhada nós não podemos olhar para trás, nós não podemos fazer como a mulher de Ló, que olhou para trás, desejou voltar, desejou ver o que estava acontecendo com Sodoma e Gomorra. E quantas pessoas estão como aquele povo ali do Egito, sendo escravizado lá no Egito e desejando voltar a ser escravo do Egito. E se nós, irmãos, voltar a desistir de caminhar, nós vamos ser escravos do diabo. Foi falado aqui que quando uma pessoa sai da presença do Senhor, que o inimigo acha aquela casa limpinha, ele vai lá e chama mais 7 piores do que ele e vai morar na casa. Então nós não podemos voltar para trás. Nós não podemos parar de caminhar. A nossa caminhada ela é longa, mas nós não podemos desistir de caminhar. Nós estamos caminhando no deserto, aonde, irmão, nós somos dependentes 100% de Deus, 100% da presença dEle, 100% da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos, nós não vencemos. Porque o diabo, irmãos, ele vai lutar, ele vai trazer as dificuldades, ele vai trazer as suas lutas. E nós vemos que Jesus, irmãos, ele é o único que completa o homem. Jesus, ele diz, o amor dele é tão grande,
que Ele mandou o seu Filho, enviou o seu Filho para morrer por mim, por você. Nós vemos que no capítulo 4, Jesus fala que Ele é a água viva. Quando Ele é necessário passar por Samaria, Jesus sempre estava atrás das almas, sempre estava correndo atrás das almas, e Ele vai passar por Samaria, ali Ele para no poço de Jacó, e quem chega ali é uma mulher samaritana, para pegar água, e Jesus, cansado, com sede, pede água àquela mulher, e ela fala, como tu, sendo judeu, e eu samaritano, pede águas a mim, sabendo que eles não conversavam com o outro, havia uma barreira, e Jesus estava ali para quebrar aquela barreira. Jesus veio para quebrar a barreira, Jesus veio para trazer salvação. Aonde havia rancor, Ele traz a mudança, Ele traz a alegria, Ele traz a transformação. Aonde há a tristeza, aonde há amargura, Jesus está aqui passando o bálsamo, mudando, transformando vida. Ali eles não se comunicavam, mas Jesus veio trazer salvação para aquela mulher. E quando Jesus começa a conversar com aquela mulher, e ele pede água, aquela mulher fala, o poço é fundo, não tem como pegar água. E aí Jesus vira para aquela mulher, mulher, se tu soubesse com quem você fala, você me pediria água e eu lhe daria água viva. A água que eu te der, nunca mais você vai ter sede, vai jorrar para sempre. E Jesus começou a ganhar aquela alma, e aquela mulher, Jesus vira para ela, vai e fala para o seu marido. Ela fala, eu não tenho marido. E Jesus fala para ela, você tivesse 5, e o que você tem agora não é teu. Então aquela mulher viu que Jesus era o Salvador, reconheceu Ele como profeta, e aquela mulher saiu dali anunciando a Jesus Cristo, anunciando que Jesus é o Salvador, e ela foi uma missionária naquele lugar. Jesus também, irmãos, Ele ama as almas, Ele ama as almas, Ele não ama o pecado, mas ama o pecador. Ele vai atrás de uma alma chamada onde um jovem gadareno, um homem que havia legião de demônio, mas Jesus atravessou o mar atrás daquela alma, e quando Jesus chega naquele lugar, aquele homem vai correndo e ajoelha, vieste nos atormentar antes do tempo, e Jesus ali liberta aquele jovem que vivia no cemitério, acorrentado. Imagina uma pessoa, irmão, vivendo no cemitério. Ele era acorrentado e ele rebentava as correntes, ele era preso e ele se libertava. O demônio, havia uma legião de demônios sobre a vida daquele homem, mas Jesus chegou. Aonde Jesus chega, o diabo tem que sair. Aonde Jesus chega, a enfermidade tem que sair. Aonde Jesus chega, a salvação muda a história. E Jesus ali libertou aquele jovem, deixou ele ali, sendo missionário naquele lugar, pregando a palavra. Vai e anuncia quão grandes coisas Deus fez por você. Jesus salvou milhares e milhares de pessoas, e Ele quer salvar aqui esta noite. Se o mundo todo dobrar o joelho, toda a humanidade é salva ao mesmo tempo, e Jesus quer salvar aqui esta noite. Esta palavra vai ser uma palavra curta, mas é palavra de salvação. Se você não aceitou Jesus como Salvador, aceite Ele hoje, esta noite. Esta noite é noite de salvação. Nós vemos que Jesus, irmãos, se eu fosse contar aqui várias passagens na Bíblia que Jesus salvou, Jesus mudou a história, libertou pessoas, aquela mulher, que havia 7 demônios sobre ela, Maria, Madalena, foi liberta, e é uma mulher que foi grata a Ele por tempo todo, ao ponto de derramar aquele unguento maravilhoso ali nos pés de Jesus, ungir nos pés de Jesus. E nós vemos várias pessoas mais também sendo gratas, porque Jesus entrou na vida e trouxe salvação. E Jesus, Ele pode mudar a sua história. Eu não sei o que você fez até hoje, mas não importa o que você vai ser daqui para frente, que Jesus vai mudar a sua história. O seu passado vai ficar aqui, porque Jesus vai jogar no mar do esquecimento e você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Jesus, irmãos, quando aquele jovem que decidiu sair de casa, tinha tudo dentro do lar, mas ele falou, eu quero conhecer o mundo, e o pai não quis segurar, deixou ele ir. Ele foi conhecer o mundo. Lá
o mundo deu só lapada nas costas dele, ao ponto de desejar comer, né, as bolotas dos porcos, né, a comida dos porcos. E ele lembra, na casa do meu pai, até os empregados vivem bem. Eu vou retornar para a casa do meu pai, ele vai me tratar como um funcionário dele. Mas quando ele chega lá, o pai estava com braços abertos. Assim é ser Jesus. Se você voltar aqui, Jesus está com braços abertos para te receber. Ele não vai te jogar na cara o que você fez. É o diabo que joga na cara. O diabo fala: você fez isso, você fez aquilo, você não pode aceitar Jesus, que você está fazendo isso, fazendo aquilo. Mas Jesus veio: vem do jeito que você está. Ele é o pão da vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Ele vem da forma que você está, e eu creio que daqui para frente Deus vai fazer uma mudança na sua vida. E eu agradeço a oportunidade. Irmã Giane, pode louvar o Senhor com o hino, fazendo favor. Aleluias. Jesus é bom, irmão. Não estou te oferecendo, né, um produto aqui, não. Estou te oferecendo Jesus Cristo, o Salvador, né, do mundo, aquele que morreu na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. O amor de Deus é tão grande, irmão, de enviar o seu Filho, né, para morrer por nós, né? Então nós devemos, irmãos, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Senhor para a igreja, amém? Vamos louvar. Aleluia. Não sei o que Ele viu em nós, na verdade, em mim. É a misericórdia dEle que nos alcançou. Louva o Senhor comigo. Me ajuda aí. Aleluia. Obrigada, Jesus. Tu és digno, Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo. Eu não mereço o teu amor, Jesus. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequena, Ele tão grande é. Eu sou falha, mas Ele é fiel. O que eu mereci era morrer, aleluia, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia. Eu não sei o que Ele viu em mim. Nunca entendi, eu não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser, é verdade, mas mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequena, Ele tão grande é. Obrigada, Jesus. Eu sou falha, mas Ele é fiel. O que você merece? O que eu mereci era morrer, mas Ele nos prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, vai faltar
saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Oh, se nós estamos aqui é por Ele, é pra Ele. Aleluia, obrigada Jesus. Obrigada Jesus, eu não mereço este amor tão lindo, tão maravilhoso que o Senhor é para conosco. Então adore. Eu só quero adorar. Oh, aleluia. E se eu não, vai faltar água em mim. Por quê? Por quê? Porque me escolheu. É privilégio para nós. Tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Obrigada. Aleluias. Amanhã, círculo de oração, 7 horas, né? Vai ter a consagração.